Eu sou Fernanda, tenho 28 anos, e o Natal sempre foi o meu feriado preferido. Crescer na família? Figueiredo significava celebrações extravagantes, mas, como a ovelha negra com um ateliê de joias, em vez de uma carreira no mercado financeiro, eu sempre me esforçava muito para mostrar que eu pertencia àquele universo. Em dezembro passado, viajei cedo para Alphaville para ajudar nos preparativos, quando ouvi uma conversa que destruiu tudo. Minha própria família estava planejando me humilhar publicamente na ceia de Natal e, em seguida, esvaziar o meu antigo quarto de infância enquanto eu estava arrasada à mesa. Antes de mergulharmos mais fundo nesta história, deixe-me perguntar: você conhece a sensação de ter que escolher entre as expectativas da sua família e a sua própria felicidade? Se sim, deixe um like. Os Figueiredo de Alphaville, na Grande São Paulo, eram conhecidos por 3 coisas: dinheiro, influência e expectativas incrivelmente altas. Meu pai, Carlos Eduardo Figueiredo, construiu sua empresa de consultoria de gestão de fortunas do zero. Uma história de sucesso brasileira que eles adoravam glorificar. Minha mãe, Beatriz, vinha de famílias tradicionais e participava de tantos conselhos de curadoria e de caridade que preenchiam um caderninho inteiro. Depois havia meus irmãos. Gustavo, de 32 anos, seguia perfeitamente os passos do meu pai, enquanto Isabela, de 30, se tornou a advogada corporativa de quem meus pais se gabavam incessantemente nos encontros no Golf e Country Club. E então havia eu, Fernanda Figueiredo, a que deveria ter completado a tríade familiar perfeita, mas que se tornou a decepção da família. Desde a minha infância, o plano era claro: universidade de prestígio, diploma em direito ou finanças. E então, entrada na empresa do meu pai ou em uma corporação impressionante o suficiente para ser mencionada em jantares. Eu frequentei uma universidade conhecida religiosamente, mas, no segundo ano, escolhi uma eletiva de ourivesaria. Foi ali que a ficha caiu. Pela primeira vez, eu me senti realmente viva, criando algo com as minhas próprias mãos. No último ano, eu estava vendendo minhas joias artesanais em eventos do campus, em vez de me candidatar a vagas em escritórios de advocacia. A reação da minha família foi imediata e dura. Meu pai se recusou a falar comigo por 3 meses. Minha mãe marcava reuniões com advogados amigos nos departamentos de recursos humanos de grandes escritórios. Meus irmãos alternavam entre silêncios constrangedores e sermões sobre como eu estava desperdiçando meu potencial. Apesar da desaprovação deles, eu me formei e, com as minhas economias, aluguei um ateliê minúsculo em Pinheiros, São Paulo, onde montei a minha primeira oficina. Passei meses comendo apenas macarrão, trabalhando 16 horas por dia, construindo a Fernanda Joias lentamente, do zero. 5 anos depois, minhas peças eram vendidas em boutiques em São Paulo e no Rio. Eu ganhava vida confortavelmente fazendo o que eu amava. No entanto, minha família não reconhecia isso como um sucesso legítimo. Em cada reunião de família, a conversa sobre o meu trabalho seguia o mesmo roteiro. Minha mãe suspirava e perguntava: "Você ainda está fazendo esse negócio de bijuterias?" Meu pai reforçava: "Me avise quando estiver pronta para levar seu futuro a sério." Gustavo se oferecia para dar uma olhada nos meus livros, como se eu estivesse brincando de lojinha, em vez de gerenciar uma empresa. Isabela, gentilmente, me enviava anúncios de vagas de assistente, como se meu diploma e minha experiência de negócios não valessem nada. O Natal na casa dos Figueiredo era um evento particularmente elaborado. Meus pais possuíam uma grande mansão em Alphaville, com 6 suítes, uma escadaria suntuosa, perfeita para fotos de família, e uma sala de jantar que acomodava 20 pessoas confortavelmente. Todo mês de dezembro, minha mãe transformava a casa em algo saído de uma revista de arquitetura. Decoradores profissionais importavam enfeites e conceitos de cores que mudavam anualmente. Essas reuniões eram menos uma celebração e mais uma demonstração de status. A lista de convidados incluía parentes próximos, parceiros de negócios e amigos influentes. As conversas giravam em torno de promoções, férias em resorts exclusivos e quais universidades de elite estavam recrutando quais filhos. Nesse ambiente, o meu modesto negócio de joias valia o mesmo que uma barraca de limonada.
No entanto, eu tentava a cada ano. Eu me vestia com roupas caras que mal podia pagar. Eu preparava respostas sobre o meu negócio que soavam mais impressionantes do que a realidade. Eu levava presentes cuidadosamente selecionados que geralmente eram repassados ou acabavam em alguma gaveta. Eu levava biscoitos que eu mesma assava, que ficavam intocados ao lado das criações do chefe profissional. Eu suportava os sorrisos polidos e as rápidas mudanças de assunto quando eu falava sobre a minha coleção mais recente. Este Natal em particular era de extrema importância para os meus pais. Parentes de Rio de Janeiro e Buenos Aires estavam vindo, alguns que não visitavam há anos. Minha mãe estava planejando desde agosto, contratando pessoal extra e reformando os quartos de hóspedes. Quando ela ligou em novembro para falar sobre o encontro, ouvi pela primeira vez um entusiasmo real na voz dela ao falar comigo. Fernanda, este ano todos estarão aqui. Até a vovó Beatriz está voando de Miami. Precisamos apresentar uma frente familiar unida. Aquele pequeno toque de inclusão me fez dobrar os meus esforços. Passei 3 meses projetando uma coleção especial de peças personalizadas para cada participante. Para o meu pai, abotoaduras com o design do seu primeiro cartão de visita. Para a minha mãe, um colar delicado com as flores preferidas dela. Para os meus irmãos, pulseiras combinando com símbolos sutis das nossas lembranças de infância. Para a família estendida, peças meticulosamente criadas de acordo com os gostos e personalidades de cada um. Eu até investi em novos cartões de visita com um logotipo discreto em folha de ouro e embalagens que estivessem à altura dos padrões dos Figueiredo. Talvez este fosse o ano em que eles finalmente veriam o meu negócio como legítimo. Talvez neste Natal eu finalmente me sentiria verdadeiramente parte da minha própria família. Na semana anterior ao Natal, terminei os últimos pedidos personalizados de fim de ano. Embalei os meus presentes para a família e dirigi o meu carro popular usado de São Paulo para Alphaville. Cheguei à casa da família no dia 18 de dezembro. Apesar de tudo, eu me sentia esperançosa. Talvez, desta vez, fosse diferente. Eu não tinha ideia de que aquela visita mudaria completamente o curso da minha vida, o meu relacionamento com a minha família e o meu entendimento sobre o que o Natal realmente significava. Eu estacionei na entrada circular dos meus pais por volta das 14 horas. A casa já estava ricamente decorada para o Natal, com luzes brancas profissionalmente instaladas que delineavam cada detalhe arquitetônico, guirlandas enormes em cada janela e 2 pinheiros perfeitamente simétricos flanqueando a entrada da frente. Uma equipe de jardineiros estava dando os retoques finais nos arranjos externos. Peguei a minha mala e a caixa com as amostras da minha coleção de presentes. Eu queria mostrar à minha mãe o quanto eu havia pensado em cada criação. Talvez, este ano, ela finalmente valorizasse o meu talento artístico. A governanta Carmen abriu a porta com um sorriso caloroso. Ao contrário da minha família, Carmen sempre demonstrou interesse genuíno pelo meu negócio de joias e até usava com orgulho uma pulseira simples de prata que eu havia dado a ela anos atrás. Ah, senhorita Fernanda, que bom vê-la. Sua mãe e sua irmã estão na cozinha com o chefe. Eu agradeci e segui pela casa impecável, notando arranjos de flores frescas em todas as superfícies e móveis novos na sala de estar. A cozinha havia sido recentemente reformada com mármore branco reluzente e eletrodomésticos de aço inoxidável, o que a fazia parecer mais uma sala de cirurgia do que um lugar para cozinhar. Minha mãe e Isabela estavam debruçadas sobre um tablet com um homem de dolmã. Elas mal levantaram o olhar quando entrei. Fernanda, finalmente, disse minha mãe, sem se mover para me dar um abraço. O quarto de hóspedes na ala leste está pronto para você. Não o seu antigo quarto. Precisamos dele para armazenamento extra este ano. Nenhum olá, nenhuma pergunta sobre a viagem, nem mesmo uma menção ao fato de que o meu antigo quarto havia sido o meu dormitório por 18 anos. Oi, mãe. Isabela, a casa está linda, eu disse, determinada a começar as coisas de forma positiva. Isabela olhou rapidamente para cima. Você parece cansada. A cidade parece estar te desgastando. Nenhuma pergunta. Apenas um julgamento finamente disfarçado de preocupação. Eu forcei um sorriso.
Na verdade, o negócio está ótimo. Estou muito ocupada com os pedidos de fim de ano. Trouxe algumas amostras dos presentes que fiz para todos vocês, para mostrar. Minha mãe dispensou com um aceno. Estamos no meio da discussão do menu. Talvez mais tarde. O chefe precisa da nossa atenção total. O chefe, um homem alto com barba milimetricamente aparada, me lançou um olhar de simpatia. Eu havia sido claramente dispensada. Claro, sem problemas. Vou apenas subir com as minhas coisas. Nenhuma das duas reagiu enquanto eu saía da cozinha. Um nó familiar de decepção se apertou no meu estômago, mas eu o ignorei. Aquilo não era novidade. Eu só precisava encontrar o momento certo para me conectar com eles. Depois de me instalar no quarto de hóspedes, decidi procurar meu pai e meu irmão, esperando por uma recepção mais calorosa. Ao me aproximar do escritório do meu pai, ouvi várias vozes em uma conversa intensa. Eu estava prestes a bater quando ouvi o meu nome. Fernanda precisa entender que esse hobby de joias não é um futuro sustentável, meu pai declarou com firmeza. Eu congelei a minha mão a centímetros da porta. É por isso que convidei o Stefan, respondeu meu irmão Gustavo. Como consultor financeiro, ele pode apresentar os números frios durante a intervenção. Mostrar a ela exatamente o quão precária é a situação dela em comparação com uma carreira de verdade. Meu coração começou a acelerar enquanto eu me posicionava cautelosamente ao lado da porta ligeiramente aberta, fora de vista, mas capaz de ouvir tudo claramente. Vocês realmente acham que uma intervenção durante a ceia de Natal é a abordagem certa? Perguntou meu tio Ricardo, o irmão mais novo do meu pai. É o momento perfeito. A voz da minha mãe se intrometeu. Eu nem tinha percebido que ela havia saído da cozinha. Com toda a família presente, ela sentirá a pressão adequada para finalmente tomar uma decisão sensata. Eu já falei com o Lars na empresa, continuou meu pai. Ele pode criar uma posição no departamento de marketing para ela. Nada muito exigente, mas dará a ela estrutura e um salário decente. A voz da minha irmã Isabela entrou na conversa. Eu acho que precisamos ser muito diretos. Da última vez que sugeri que ela considerasse outras opções, ela falou sobre como o número de seguidores dela no Instagram aumentou, como se isso fosse uma métrica de sucesso. Todos riram, o som me cortando como vidro. O que exatamente vocês planejam dizer? Perguntou tio Ricardo, ainda incerto. Esperaremos depois do prato principal, explicou minha mãe, a voz mudando para o tom que ela usava ao planejar suas galas de caridade. Carlos Eduardo abordará a nossa preocupação com o futuro da Fernanda. Então, Gustavo apresentará Stefan, que fará uma breve análise financeira do negócio dela em contraste com o emprego corporativo. Eu compilei alguns números, acrescentou Gustavo. Com base no tamanho do apartamento e no estilo de vida dela, ela mal deve estar ganhando R$50 mil por ano. Stefan vai contrastar isso com as posições de nível júnior no mercado, que começam com o dobro disso. Eles haviam me espionado, calculando o meu valor com base no tamanho do meu apartamento. A mágoa era física, como um soco no peito. Eu ainda não entendo por que isso precisa ser feito publicamente na ceia de Natal, insistiu tio Ricardo. Porque ela precisa sentir o peso das expectativas da família, respondeu minha mãe friamente. Ver a preocupação de todos a fará finalmente entender como as escolhas dela afetam a reputação da família. A filha dos Almeida acabou de se tornar sócia júnior em um grande escritório, enquanto nossa filha vende joias em feiras de artesanato. É embaraçoso. Joias, feiras de artesanato. Eles não sabiam que eu havia superado essa fase anos atrás, agora fornecendo para boutiques respeitáveis e recebendo pedidos personalizados regulares. Não que eles tivessem se dado ao trabalho de perguntar. E se ela se recusar? Perguntou tio Ricardo. Um silêncio pesado se seguiu antes que o meu pai falasse. Então, deixaremos claro que o nosso suporte financeiro termina completamente. Eu quase engasguei. Que suporte financeiro? Eu era completamente autossuficiente desde que me formei. Um fato que eles saberiam se tivessem prestado alguma atenção à minha vida real. Enquanto ela estiver no jantar, providenciei para que a equipe esvazie completamente o quarto dela, acrescentou minha mãe. A prima Betina precisa do espaço e é hora de Fernanda entender que não pode ficar com um pé em cada mundo. Minha visão embaçou com lágrimas. O quarto onde eu cresci, cheio de lembranças, diários e recordações, seria removido enquanto eu estava sendo publicamente humilhada.
Ela ainda tem aqueles troféus ridículos de participação das aulas de arte do ensino fundamental na prateleira, disse Isabela rindo, como se justificassem a decisão dela de jogar fora uma carreira de verdade por esse hobby de joias. E vocês viram o que ela usou no último feriado? Minha mãe concordou. Aquele vestido artesanal que parecia ter saído de um brechó. Se ela insiste nesse estilo de vida artístico, pelo menos poderia se vestir adequadamente ao representar a família. O vestido foi projetado por uma amiga que estava começando uma pequena linha de moda. Eu o usei com orgulho para apoiar o trabalho dela. Bem, talvez esta intervenção finalmente chegue a ela, Gustavo concluiu. Aos 28 anos, não é tarde demais para recomeçar em uma carreira respeitável. Eu preparei a analogia perfeita, disse minha mãe, visivelmente satisfeita consigo mesma. Vou dizer a ela que o pequeno negócio de joias dela é como os desenhos de macarrão que costumávamos pendurar na geladeira. Fofo como uma fase infantil, mas não é algo para construir uma vida. Todos riram novamente, e eu ouvi o tilintar de taças brindando. Eu me afastei silenciosamente da porta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Cada palavra cortava anos de tentativas de ganhar a aprovação deles, anos me encolhendo para caber nas expectativas deles, anos buscando uma validação que claramente nunca viria. O plano deles era cristalino: me emboscar, me humilhar na frente de toda a família estendida, me pressionar a desistir do meu negócio e apagar a minha existência da casa dos meus pais. Tudo no dia de Natal. Voltei para o quarto de hóspedes em um estado de choque. Fechei a porta e caí no chão, as costas apoiadas na cama. As lindas joias que eu havia criado para eles estavam nas caixas de veludo, cada uma representando horas de trabalho, pensamento e amor que eles jamais valorizariam ou entenderiam. Pela primeira vez, eu vi com clareza perfeita o que a minha família realmente pensava de mim e das minhas escolhas. Aquilo não era amor incondicional ou preocupação mal direcionada. Era controle, manipulação e uma falta fundamental de respeito pela pessoa que eu realmente era. Eu não me lembro de ter feito a minha mala. Não me lembro de ter descido a escada dos fundos para evitar ser vista. Não me lembro da breve conversa com Carmen, onde murmurei algo sobre uma emergência na cidade. A próxima lembrança clara é de estar sentada no meu carro em um posto de gasolina na rodovia. As minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o meu telefone. Liguei para a Lúcia, a minha melhor amiga desde a faculdade e a pessoa que me ajudou a montar a minha primeira exposição de joias em uma feira local. Ela atendeu no segundo toque. E aí, Fê, já está no complexo de destruição familiar? Quão ruim está este ano? O som da voz dela, tão familiar e carinhoso, quebrou o choque que me estava anestesiando. Eu comecei a chorar, mal conseguindo formar palavras entre os soluços. Eles estão planejando uma intervenção na ceia de Natal. Humilhação financeira, esvaziando o meu quarto. Opa, devagar. A voz de Lúcia ficou imediatamente preocupada. Onde você está agora? Você está segura? Olhei ao redor no posto de gasolina bem iluminado. Música natalina genérica tocava suavemente nos alto-falantes externos. Estou em um posto. Eu fui embora. Eu não podia ficar lá depois de ouvir aquilo. Ótimo. Você não deveria dirigir tão perturbada. Apenas respire por 1 minuto, tá bom? Eu segui as instruções dela, respirando fundo várias vezes enquanto ela esperava pacientemente na linha. Depois de alguns minutos, eu estava calma o suficiente para explicar em detalhes tudo o que eu havia ouvido. Lúcia ouviu sem interromper e então disse exatamente o que eu precisava ouvir. Esses monstros, Fê, você sabe que nada do que eles disseram é verdade, né? O seu negócio é legítimo e de sucesso. Você é talentosa e trabalha duro. Eles é que estão presos na definição mesquinha deles de sucesso para enxergar. Mas e se eles estiverem certos? Eu sussurrei, antigas inseguranças me inundando. E se eu estiver apenas brincando de empresária, enquanto todos os outros estão construindo carreiras de verdade? Você está brincando, Fernanda? Mês passado você estava recusando pedidos de atacado porque estava no limite da produção. Você tem uma lista de espera para peças personalizadas. Você acabou de contratar a sua primeira assistente de meio período. Esses não são sinais de um negócio fracassado ou de um hobby. Ela estava certa.
Embora eu tivesse minimizado o meu sucesso para evitar a crítica da minha família ou a necessidade de defender as minhas escolhas, a realidade era que a Fernanda Joias vinha crescendo de forma constante a cada ano. Eu havia sido abordada recentemente por um varejista nacional interessado em vender uma linha de difusão das minhas peças mais populares. Eu estava, de fato, considerando alugar uma oficina maior para acomodar o crescimento. Por que eu ainda me importo com o que eles pensam? Eu perguntei, enxugando as lágrimas. Por que, depois de todos esses anos de desprezo e crítica, eu ainda busco a aprovação deles? Porque eles são a sua família, Lúcia disse gentilmente. E porque eles te programaram desde o nascimento para medir o seu valor pelos padrões deles. Romper esse condicionamento é um trabalho difícil. Enquanto conversávamos, lembranças de outras rejeições e humilhações ressurgiram. A vez em que minha mãe me apresentou aos amigos dela como a que estava ainda encontrando o seu caminho, quando eu tinha 23 anos. A festa de formatura onde meu pai passou a noite inteira, falando sobre a nova promoção de Gustavo. O feriado em que Isabela perguntou na frente de todos se eu precisava de dinheiro para comprar roupas decentes. Cada incidente havia doído, mas eu sempre arrumava desculpas para eles. Eu sempre tentava trabalhar mais para ganhar a aprovação deles. Você quer ficar aqui em casa esta noite? Lúcia ofereceu. Você não deveria ficar sozinha depois de tudo isso. Obrigada, mas acho que preciso do meu próprio espaço para processar isso. Eu te ligo amanhã, depois de dormir um pouco. Depois de desligar, eu dirigi de volta para o meu apartamento em São Paulo em modo automático. O pequeno apartamento de 2 quartos que a minha família via como um sinal de fracasso parecia um santuário quando eu tranquei a porta. Aquele espaço, totalmente pago pelo meu próprio trabalho duro, representava uma liberdade que eles jamais entenderiam. Eu me movi pelo apartamento em transe, olhando para as evidências da minha vida real em vez da vida fictícia e fracassada que a minha família havia construído. A parede com recortes de imprensa emoldurados de blogs de design e revistas locais que haviam apresentado o meu trabalho. O fluxo de trabalho organizado da minha oficina em casa. As planilhas que rastreavam 5 anos de aumento constante da receita. O portfólio de avaliações de clientes e de clientes recorrentes. Eu abri o meu notebook e olhei para o e-mail que eu estava hesitante em responder há 2 semanas. O varejista nacional Brisa em Ouro estava se oferecendo uma oportunidade significativa de apresentar uma coleção dos meus designs no catálogo de primavera deles, com um pedido mínimo que dobraria o meu faturamento anual. Eu estava incerta sobre se conseguiria escalar a produção e manter a qualidade ao mesmo tempo. Mas, de repente, a decisão parecia clara. Aquilo era uma oportunidade de negócio legítima que qualquer empresário de verdade reconheceria como valiosa. Olhei para as fotos de infância que ainda estavam na minha estante. Minha família na praia, quando eu tinha 10 anos. Todos sorrindo para a câmera. Minha formatura, com os meus pais me flanqueando orgulhosos. Aqueles momentos eram reais ou apenas performances para o público? Houve algum momento em que eles realmente me aceitaram como eu era? Eu mal dormi naquela noite, passando por um ciclo de lágrimas, raiva e um estranho senso de clareza que lentamente emergia da dor. Pela manhã, exausta, mas mais calma, eu percebi que estava diante de uma escolha fundamental. Continuar buscando uma aprovação que nunca viria ou finalmente colocar o meu próprio bem-estar e o meu valor em primeiro lugar. Pela primeira vez, a resposta parecia óbvia. Eu merecia algo melhor do que o que havia acontecido ontem. Eu merecia algo melhor do que o que eles estavam planejando. Eu merecia ser vista e valorizada pela pessoa que eu realmente era, não pela pessoa que eles queriam que eu fosse. A percepção não apagou 28 anos de programação emocional de imediato, mas criou uma base pequena e sólida sobre a qual eu podia ficar de pé e construir algo novo. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados, mas com uma clareza inesperada. O meu telefone mostrava 3 chamadas perdidas da minha mãe e uma mensagem de texto que dizia simplesmente: "Onde você está? O chefe precisa da contagem final de pessoas." Nenhuma preocupação com a minha saída abrupta. Nenhuma pergunta sobre o meu bem-estar. Apenas logística para o Natal perfeito deles. Eu coloquei o telefone de lado sem responder e preparei uma xícara de café.
Sentada em a minha pequena mesa da cozinha, rodeada por esboços de joias e formulários de pedidos, um plano começou a se formar na minha cabeça. Desta vez, eu não reagiria de forma emocional ou impulsiva. Eu agiria de forma estratégica e deliberada, assim como fiz ao construir o meu negócio. Primeiro, liguei para a minha terapeuta, Dr. Ribeiro, expliquei a situação e pedi uma sessão de emergência. Felizmente, ela tinha um horário livre naquela tarde. "O que você ouviu foi abuso emocional, Fernanda", ela disse durante a nossa sessão. A intervenção planejada não era para ajudá-la, era para controlá-la e forçá-la a voltar a se alinhar com as expectativas deles. "Mas eles são a minha família", eu disse, as palavras soando vazias até para mim. Família deve oferecer amor, apoio e respeito. Estar ligado por sangue não dá a ninguém o direito de diminuir você ou ditar as suas escolhas de vida. Você construiu um negócio criativo de sucesso nos seus próprios termos. Isso merece ser celebrado, não uma intervenção. Passamos o resto da sessão discutindo limites saudáveis e o luto que vem com aceitar os membros da família como eles realmente são, e não como gostaríamos que fossem. Ao final, eu tinha a estrutura emocional para apoiar o plano prático que estava se formando na minha cabeça. De volta ao meu apartamento, criei um plano de ação detalhado, dividindo em passos gerenciáveis. Passo 1. Cancelar o meu comparecimento ao Natal da família sem avisá-los diretamente. Eu os deixaria descobrir a minha ausência quando eu não aparecesse. Passo 2. Entrar em contato com a Brisa e Ouro e aceitar a oferta deles para apresentar as minhas joias no catálogo de primavera. Esta era uma decisão de negócio que eu já estava considerando, mas o momento agora parecia simbólico e prático. Passo 3. Planejar uma celebração alternativa de Natal com a minha família escolhida de amigos, que consistentemente apoiaram os meus sonhos e valorizaram o meu trabalho. Passo 4. Providenciar a entrega dos presentes de família que eu já havia criado, juntamente com notas personalizadas, na casa dos meus pais, na véspera de Natal, no horário em que a minha chegada seria esperada. Passo 5. Desenvolver limites claros para qualquer interação futura com a minha família, incluindo qual comportamento eu toleraria e qual não toleraria. Passo 6. Resgatar os meus pertences de infância da casa dos meus pais antes que pudessem ser descartados. Este último passo era o mais desafiador. Liguei para um advogado amigo, especializado em direitos de propriedade, para pedir conselhos. Ele confirmou o que eu temia. Tecnicamente, qualquer coisa que eu tivesse deixado na casa dos meus pais poderia ser considerada propriedade abandonada, já que eu havia me mudado anos atrás. No entanto, ele sugeriu enviar uma carta registrada declarando explicitamente que eu não havia abandonado os meus bens pessoais e que pretendia recuperá-los, o que estabeleceria um registro legal das minhas intenções. Eu redigi a carta imediatamente, listando itens específicos de valor sentimental no meu quarto de infância: os meus diários, álbuns de fotos, obras de arte e ferramentas de ourivesaria dos meus primeiros anos. Eu a enviei por correio registrado naquela mesma tarde. Em seguida, liguei para a Lúcia para informá-la sobre os meus planos e pedir a ajuda dela. Sem hesitar, ela ofereceu o sítio da família na Serra Paulista para a nossa celebração alternativa de Natal. "É lindo no inverno", ela disse. "Tem uma lareira enorme de pedra, quartos suficientes para todos e fica apenas a 2 horas da cidade. Meus pais nunca a usam no Natal, já que eles voam para as Bahamas." Um por um, eu entrei em contato com os amigos que se tornaram o meu verdadeiro sistema de apoio ao longo dos anos. Rafael, o meu primeiro parceiro de varejo, que deu uma chance às minhas joias na boutique dele. Mariana, uma colega artesã que dividiu um ateliê comigo no meu 2º ano de negócio. Pedro, o marido de Lúcia, que me ajudou a construir as minhas prateleiras de exposição e o website. Todos concordaram imediatamente em se juntar ao que Mariana chamou de nosso Natal da família escolhida. O gerente da Brisa e Ouro parecia surpreso, mas satisfeito com a minha pronta aceitação da oferta deles. Marcamos uma reunião para o início de janeiro para discutir designs e cronogramas de produção. Para os presentes, entrei em contato com um serviço de entrega de luxo especializado em apresentações pessoais. O proprietário, fascinado pela minha história,
se ofereceu para entregar pessoalmente cada peça cuidadosamente embalada na véspera de Natal, garantindo que elas chegassem no momento perfeito. A cada passo concluído, eu sentia uma estranha mistura de tristeza e libertação. A tristeza era pelo relacionamento familiar que eu sempre desejei, mas nunca tive de verdade. A libertação vinha do reconhecimento final dessa verdade e da decisão de colocar o meu próprio bem-estar em primeiro lugar. Passei os dias seguintes imersa nos preparativos para a nossa celebração alternativa, encomendando comida, planejando atividades e fazendo pequenos presentes artesanais para os meus amigos. Eu me mantive deliberadamente ocupada, sabendo que o tempo ocioso só levaria a dúvidas e insegurança. 3 dias antes do Natal, chegou uma resposta à minha carta registrada, vinda do advogado dos meus pais, não deles diretamente. Dizia friamente que eu poderia agendar uma hora para recolher os meus pertences após o feriado, com um membro da equipe presente para supervisionar. A natureza formal e impessoal da resposta confirmou que eu havia tomado a decisão certa. No dia 23 de dezembro, eu empacotei o meu carro com presentes, comida e roupas de inverno, pronta para dirigir para Serra Paulista na manhã seguinte. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento silencioso, olhando para a minha árvore de Natal, um pinheiro pequeno, mas lindamente decorado, que representava a minha vida independente. Pela primeira vez, desde que ouvi o plano da minha família, eu estava absolutamente certa da minha decisão. Eu não estava mais disposta a me encolher para caber na definição estreita de sucesso deles. Não me desculparia mais por ter escolhido um caminho que me trazia realização em vez de status. Não aceitaria mais ser tratada como inferior apenas porque os meus sonhos pareciam diferentes dos deles. Amanhã, uma nova tradição começaria, baseada em respeito mútuo e carinho genuíno, em vez de obrigação e aparência. Por mais dolorosa que fosse aquela ruptura, parecia o primeiro Natal verdadeiramente autêntico da minha vida adulta. A véspera de Natal amanheceu clara e brilhante, clima perfeito para a viagem à serra. A previsão prometia neve para o final da tarde, o que garantiria o Natal branco com que todos sonhavam, mas que raramente experimentavam na cidade. Terminei de carregar o meu carro e dei uma última olhada no meu apartamento, decorado com enfeites artesanais e guirlandas naturais, que a minha mãe teria rejeitado como criativo em vez de elegante. Tudo parecia certo. A viagem para o sul foi tranquila, com música natalina e uma paisagem que mudava gradualmente de urbana para rural. Por volta do meio-dia, eu estacionei em frente ao sítio, uma linda casa de madeira aninhada entre pinheiros cobertos de neve. Fumaça já subia pela chaminé, indicando que alguém havia chegado antes de mim. Lúcia saiu correndo pela porta da frente assim que eu estacionei, apressando-se para me ajudar com as malas. Bem-vinda ao Natal da Liberdade, ela proclamou, sorrindo. Pedro e eu chegamos a 1 hora para acender a lareira e guardar os mantimentos. O interior do sítio era tudo o que um refúgio de inverno deveria ser. Tetos altos com vigas expostas, uma enorme lareira de pedra com o fogo crepitando, móveis confortáveis que convidavam à conversa e janelas que emolduravam a vista da floresta. Pedro estava desempacotando mantimentos na cozinha de plano aberto, enquanto uma música natalina suave tocava em alto-falantes escondidos. Isso é perfeito, eu disse, sentindo a tensão nos meus ombros se dissipar pela primeira vez em dias. Ao longo da tarde, os outros chegaram um por um. Rafael trouxe caixas de vinho da vinícola do irmão dele. Mariana chegou com os seus famosos pães e bolos caseiros. Mais 2 amigos, Janaína e Daniel, apareceram com comida e decoração extras. Por volta das 16 horas, a nossa família escolhida estava completa, e o sítio estava cheio de risadas, cheiros deliciosos e calor genuíno. Ninguém perguntou sobre a minha família de sangue, a menos que eu mencionasse o assunto. Não havia perguntas constrangedoras sobre o meu sucesso ou fracasso nos negócios. Ninguém fazia comentários sutis sobre as minhas escolhas de vida ou a minha aparência. O contraste com as minhas reuniões familiares não poderia ser mais gritante. Exatamente às 18h30, o meu telefone começou a tocar. Eu esperava por isso, já que geralmente era a hora em que nos reuníamos para os aperitivos de Natal na casa dos meus pais.
A primeira chamada foi de Isabela. Eu fui para um dos quartos para ter privacidade antes de atender. Oi, Fernanda. Onde você está? Todo mundo está perguntando. Mamãe está pirando. A voz dela continha mais aborrecimento do que preocupação. Eu não vou, eu disse simplesmente. Uma pausa. Como assim você não vai? Claro que vai. A família inteira está aqui. A vovó Beatriz acabou de perguntar por você. Eu quero dizer exatamente o que eu disse. Eu não vou participar do Natal este ano. Você não pode simplesmente não aparecer. O que eu vou dizer a todos? Isso é tão irresponsável, Fernanda. Exatamente como o seu... Ela se conteve, mas eu sabia que ela pretendia dizer o seu negócio de hobby. Diga o que você quiser, Isabela. Tenho certeza de que você encontrará uma maneira de enquadrar isso para que a imagem da família seja mantida. Ela gaguejou de choque com a minha franqueza. Antes que ela pudesse responder, eu continuei. A propósito, os presentes para todos estão sendo entregues esta noite. Pensei muito neles. Espero que todos gostem. Eu encerrei a chamada antes que ela pudesse responder. Em minutos, o meu telefone tocou novamente. Gustavo, desta vez, eu deixei ir para a caixa postal. Depois o meu pai, mais uma caixa postal. Finalmente a chamada que eu esperava e temia, a minha mãe. Respirei fundo e atendi. Oi, mãe. Fernanda Beatriz Figueiredo, onde você está? A voz dela estava tensa de raiva contida. Eu estou passando o Natal em outro lugar este ano. Como assim, em outro lugar? A família inteira está aqui, esperando. O chefe preparou para ir na nossa contagem exata de pessoas. Sua avó voou de Miami. Este comportamento é completamente inaceitável. É mesmo? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com o quão calma eu me sentia. Mais inaceitável do que planejar emboscar e humilhar a sua filha durante a ceia de Natal? Mais inaceitável do que planejar esvaziar o quarto dela enquanto ela está sentada aí à mesa? Mais inaceitável do que rejeitar a carreira dela como um hobby e as conquistas dela como infantis? Silêncio total do outro lado. Eu não tenho ideia do que você está falando. Claro que ela negaria. Eu ouvi tudo, mãe. Na semana passada, no escritório do papai, você, papai, Gustavo e Isabela, planejando a sua pequena intervenção com um amigo do Gustavo, Stefan, para me envergonhar sobre as minhas finanças. Planejando me pressionar a desistir do meu negócio por um emprego na empresa do papai, planejando esvaziar o meu quarto para a prima Betina enquanto eu estava suportando a sua humilhação pública. Mais um silêncio, então uma mudança tática. Fernanda, você interpretou mal. Estamos preocupados com o seu futuro. Essa intervenção é por amor. Eu realmente ri, o som surpreendendo a nós duas. Amor? Era amor quando você se referiu às minhas joias artesanais como coisas. Era amor quando você comparou o meu negócio a desenhos de macarrão na geladeira? Era amor quando você disse que eu envergonhava a família por não ter um emprego de escritório como a filha dos Almeida? Você estava escutando, ela acusou, a voz endurecendo. Eu estava prestes a bater quando ouvi o meu nome. E graças a Deus eu ouvi, senão eu teria caído direto na sua armadilha. Isso é ridículo. Você está exagerando, como de costume. Apenas me diga onde você está e podemos discutir isso quando você estiver aqui. Não há nada para discutir. Eu não vou participar do Natal este ano, nem de qualquer outra reunião onde eu não seja respeitada como uma adulta que toma as suas próprias decisões. Se você não aparecer, o seu pai ficará furioso. Haverá consequências. A ameaça pairava no ar, mas pela primeira vez ela não tinha poder sobre mim. Que consequências exatamente? Me cortar financeiramente? Eu sou totalmente autossuficiente desde a faculdade. Tirar o meu quarto de infância? Você já planejou isso? Prejudicar a reputação da família? Tenho certeza de que você encontrará uma mentira adequada para explicar a minha ausência a todos. Fernanda, você está sendo dramática. Não, mãe. Eu estou sendo finalmente honesta. Eu mereço mais do que a maneira como esta família me trata. Eu mereço respeito pelo negócio que eu construí. Eu mereço apoio pelas minhas escolhas, mesmo que elas sejam diferentes das que você faria. E já que eu não consigo ter essas coisas de vocês, eu estou passando o Natal com pessoas que me valorizam. Eu podia ouvir vozes ao fundo no lado dela.
membros da família provavelmente se perguntando sobre a ligação. Os seus presentes serão entregues esta noite, eu continuei. Passei meses criando peças personalizadas para cada um. Se vocês vão valorizá-las ou não, é com vocês. Esta discussão não acabou, ela disse, a voz fria. Acabou sim, Feliz Natal, mãe. Eu encerrei a chamada e sentei na beirada da cama, tremendo levemente, mas me sentindo mais forte do que em anos. Uma batida suave na porta precedeu Lúcia, que colocou a cabeça para dentro. Está tudo bem por aqui? Ouvimos a sua voz ficar mais firme. Eu sorri com a preocupação dela. Na verdade, está melhor do que bem. Eu enfrentei a minha mãe pela primeira vez na minha vida. Ela sorriu e me entregou uma taça de vinho. Eu diria que isso é motivo para celebrar. Quando voltei para o grupo, ninguém pediu detalhes, mas Rafael levantou o copo para um brinde. A Fernanda, a designer de joias mais talentosa que eu conheço, e a mais nova, integrante da turma de Natal do sítio. Enquanto todos brindavam, o meu telefone tocou com uma notificação de mensagem de texto. Para minha surpresa, era do meu irmão Gustavo. Nem todos concordavam com o plano de intervenção. Me ligue quando estiver pronta para conversar. 1 hora depois, recebi a confirmação do serviço de entrega de que todos os pacotes haviam sido entregues com sucesso na casa dos meus pais. Eu só podia imaginar a cena, com cada membro da família abrindo a peça meticulosamente trabalhada que eu havia projetado especificamente para eles, juntamente com a nota explicando o seu significado e estabelecendo um limite gentil para o nosso relacionamento futuro, se houvesse algum. Pela primeira vez na minha vida, eu estava passando a véspera de Natal exatamente onde e como eu queria, com pessoas que me aceitavam por completo. O peso das expectativas familiares que eu carreguei por tanto tempo havia caído, abrindo espaço para algo novo e autêntico crescer. A nossa celebração da véspera de Natal durou até tarde da noite. Preparamos o jantar juntos, com todos assumindo a responsabilidade por diferentes pratos na cozinha espaçosa. Ao contrário dos eventos formais e com buffet na casa dos meus pais, esta refeição foi colaborativa e descontraída. O vinho corria livremente, histórias eram compartilhadas e risadas ecoavam pelo sítio. Comemos na grande mesa de madeira à luz de velas, passando os pratos em estilo familiar, em vez de sermos servidos pela equipe. A conversa fluiu naturalmente, abrangendo tópicos de projetos criativos, a sonhos de viagem e debates filosóficos. Ninguém estava tentando impressionar ninguém ou manter as aparências. Parecia real de uma forma que as minhas reuniões familiares nunca pareceram. Depois do jantar, nos reunimos na sala de estar, onde Pedro havia atiçado a lareira para um brilho alegre. Lá fora, a neve começou a cair suavemente, criando uma cena de Natal de conto de fadas através das grandes janelas. Hora de uma nova tradição, proclamou Lúcia, trazendo uma caixa de enfeite simples de madeira e materiais de artesanato. Todo ano, cada um de nós cria um novo enfeite para homenagear algo significativo do ano. Enquanto trabalhávamos nas nossas criações, compartilhando materiais e trocando sugestões, senti um profundo senso de pertencimento. O meu enfeite tomou a forma de um pássaro saindo de uma gaiola aberta, pintado em dourado metálico e azul profundo. Ninguém precisou me perguntar sobre o simbolismo. Por volta das 23 horas, o meu telefone tocou com uma notificação de mensagem de texto da minha tia Leonor, irmã da minha mãe. Acabei de saber o que aconteceu. Nem todos concordam com a abordagem dos seus pais. A sua avó ficou particularmente chateada quando soube o que eles planejaram. O seu presente era lindo. Obrigada. Logo depois, outra mensagem chegou de um primo. As suas joias são incríveis. Não consigo acreditar que eu nunca soube o quão talentosa você é. O jantar de família ficou extremamente desconfortável depois que a sua mãe anunciou a sua ausência. Muitas perguntas que ela não queria responder. As mensagens continuaram a chegar durante a noite e na manhã de Natal. Parecia que a minha ausência havia criado exatamente a cena que a minha mãe temia. Uma interrupção na narrativa familiar perfeita deles. Vários parentes, aparentemente, expressaram em voz alta a sua crítica ao plano de intervenção quando ele veio à tona.
A imagem cuidadosamente construída da família Figueiredo havia sofrido rachaduras significativas. A manhã de Natal no sítio foi tudo o que eu sempre imaginei que o Natal fosse. Acordamos aconchegados e nos reunimos em torno da árvore de pijama para trocar os pequenos e atenciosos presentes que havíamos trazido uns para os outros. Os meus eram, é claro, peças de joias que eu havia criado especificamente para cada amigo, capturando algo essencial sobre a personalidade deles ou o nosso relacionamento. Mariana chorou ao abrir o seu colar, um pingente delicado de prata que continha uma minúscula réplica da primeira peça de cerâmica dela que eu havia comprado. É por isso que o seu negócio é um sucesso, ela disse, enxugando as lágrimas. Você não está apenas fazendo joias, você está criando significado. Após os presentes, preparamos o café da manhã juntos e depois nos agasalhamos para uma caminhada na neve recém-caída. A floresta estava mágica, com as árvores carregadas de branco. O único som era o nosso riso e o ranger da neve sob as nossas botas. Na parte da tarde, recebi uma ligação surpresa do tio Ricardo. Eu saí para a varanda para atender, observando o meu hálito formar nuvens no ar frio. Fernanda, eu quero que você saiba que eu nunca apoiei essa bobagem de intervenção. Ele disse imediatamente. O seu negócio é legítimo e impressionante. Obrigada, tio Ricardo. Eu disse, genuinamente comovida. Isso significa muito para mim. As coisas estão bem tensas por aqui. Ele continuou. A chegada dos seus presentes ontem à noite causou um rebuliço. Sua avó abriu a pulseira dela e declarou que a arte era mais refinada do que as peças dela da Tiffany. Então, ela exigiu saber por que ninguém havia contado a ela o quão bem-sucedido o seu negócio de joias havia se tornado. Eu tive que sorrir com a imagem da minha imponente avó tomando o meu lado. A verdade saiu de forma bastante explosiva no jantar, ele continuou. Sua mãe tentou minimizar a sua ausência, mas a sua avó é mais perspicaz do que eles a julgam. Ela extraiu o plano de intervenção inteiro, peça por peça humilhante. Eu nunca a vi tão brava. O que os meus pais disseram? Eu não pude deixar de perguntar. Seu pai recuou para sua defesa usual, alegando que era para a sua própria segurança financeira. Sua mãe alternou entre defender o plano e acusar você de exagerar. Nenhuma das abordagens foi particularmente bem recebida pela família estendida. Um peso que eu ainda carregava se levantou dos meus ombros. Era importante que outros na família reconhecessem a impropriedade do que havia sido planejado. Há mais uma coisa que você deve saber, disse tio Ricardo, a voz dele se suavizando. Eu passei por algo semelhante com seu avô quando escolhi a arquitetura em vez de entrar no negócio da família. Levou anos para ele aceitar o meu caminho, mas ele finalmente aceitou. Não desista totalmente da possibilidade de reconciliação, mas permaneça firme nos seus limites. Depois que desligamos, eu me juntei aos meus amigos novamente, compartilhando partes da conversa. As respostas de apoio deles reforçaram a minha certeza de que eu havia feito a escolha certa, preferindo esta celebração autêntica à fachada da reunião perfeita, mas vazia, dos meus pais. Tarde naquela noite, enquanto estávamos sentados em volta do fogo, jogando jogos de tabuleiro e saboreando sobras, o meu telefone sinalizou um e-mail da Brisa em Ouro. Eles haviam reavaliado o meu portfólio e estavam aumentando o pedido original em 30%. Eles também queriam me apresentar no material promocional de primavera deles como uma estilista emergente a ser observada. Eu passei o meu telefone, recebendo felicitações entusiasmadas, e soube que aquela oportunidade transformaria o meu negócio no próximo ano. O momento parecia simbólico. Aquela validação profissional veio exatamente no momento em que eu finalmente parei de buscar a aprovação daqueles que nunca a dariam de forma sincera. A ironia não passou despercebida. Ao me afastar do Natal da minha família e da intervenção deles, eu havia criado espaço para exatamente o tipo de sucesso que eles alegavam desejar para mim. Apenas nos meus próprios termos, não nos deles. Quando a noite chegou ao fim e os amigos se retiraram para os seus quartos, eu fiquei na janela, observando a neve continuar a cair. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu me senti totalmente alinhada com os meus próprios valores e escolhas. A dor da rejeição familiar ainda estava lá, uma dor surda por trás da alegria do dia, mas ela não me definia mais.
Eu havia me escolhido e ao fazê-lo, descobri que estava cercada por pessoas que também me escolhiam, exatamente como eu era. O mês de janeiro trouxe dias nítidos e claros e um novo começo. Um mês após o Natal que mudou tudo, eu estava na minha nova oficina. Ela era o dobro do tamanho do meu ateliê anterior, tinha grandes janelas com luz natural e espaço suficiente para 2 assistentes trabalharem ao meu lado. O contrato com a Brisa em Ouro havia tornado a expansão necessária, e o catálogo de primavera deles apresentaria os meus designs de forma proeminente, expondo meu trabalho a um público nacional. As consultas de negócios triplicaram desde o anúncio da nossa parceria. Eu não era mais uma artista lutando, mas a proprietária de uma pequena empresa em crescimento com um impulso real. A minha situação familiar evoluiu de forma complexa. Como o tio Ricardo havia previsto, vários membros reagiram de forma diferente ao meu estabelecimento de limites. Minha mãe permaneceu friamente formal nas suas raras comunicações, ainda insistindo que eu havia interpretado mal e exagerado as intenções deles. Ela inventou uma história para o seu círculo social sobre a minha ausência no Natal. Algo sobre uma emergência com um cliente importante que simplesmente não podia esperar. A narrativa dela preservava a imagem dela enquanto apagava a minha agência de não participar. Meu pai tentou exercer o controle da única maneira que ele conhecia. Ele enviou um e-mail com projeções financeiras para o meu negócio, baseadas em suposições completamente imprecisas sobre as minhas receitas e despesas. O documento incluía um cronograma de quando ele esperava que eu aceitasse a realidade e entrasse no mundo dos negócios. Eu respondi com uma nota breve, mas profissional, agradecendo a preocupação dele, mas garantindo que o meu negócio era solvente e estava crescendo. Eu não forneci números ou detalhes para ele criticar ou rejeitar. Isabela permaneceu distante, alinhando-se firmemente com os meus pais. Mas, surpreendentemente, Gustavo me procurou várias vezes, cada conversa um pouco mais aberta do que a anterior. Na nossa ligação mais recente, ele fez perguntas atenciosas sobre o meu processo criativo e modelo de negócio, e ouviu as minhas respostas com o que parecia ser interesse genuíno. Eu nunca percebi o quanto de pensamento estratégico está envolvido no que você faz, ele admitiu. Não é apenas fazer coisas bonitas. Você tem que prever tendências, gerenciar a produção, construir relacionamentos com os clientes. É bem semelhante ao que eu faço, apenas em um setor completamente diferente. Aquele pequeno reconhecimento de que o meu trabalho exigia habilidades de negócio legítimas e não era apenas um projeto de artesanato prolongado, parecia significativo vindo dele. O desenvolvimento mais inesperado veio dos membros da família estendida. Minha avó enviou uma carta escrita à mão expressando admiração pelo meu espírito empreendedor e pelo meu artesanato excepcional, juntamente com um convite para visitá-la em Miami. Vários primos fizeram pedidos de peças personalizadas, finalmente me vendo como uma profissional e não como a estranha da família. Quanto aos meus pertences de infância, eu agendei um horário, conforme instruído pelo advogado, e apareci com Lúcia para apoio moral. Para minha surpresa, a minha mãe não estava presente, tendo encarregado a governanta, Carmen, de supervisionar. Aquela pequena gentileza de não me forçar a confrontar a minha mãe diretamente era o mais próximo que eu provavelmente chegaria de um reconhecimento dos meus sentimentos. Carmen me ajudou a embalar tudo com eficiência, inserindo comentários ocasionais que sugeriam que ela havia sido uma aliada o tempo todo. Sua mãe tentou doar as suas ferramentas de ourivesaria para o centro comunitário. Ela sussurrou em um momento. Mas eu disse a ela que eram caras e que ela deveria lhe esperar até você decidir. Ela não sabia o suficiente sobre o assunto para argumentar. Os diários, fotos e recordações estavam agora seguros no meu apartamento. Lembranças físicas de uma infância que me moldou tanto positiva quanto dolorosamente. Eu as separei lentamente, mantendo o que ainda tinha significado e liberando itens que eu só valorizava porque representavam a aprovação familiar. Os meus amigos, a minha família escolhida, permaneceram firmemente solidários durante todo esse processo. A nossa reunião no sítio de Natal foi tão bem sucedida que já estávamos planejando torná-la uma tradição anual.
Vários amigos agendaram sessões de terapia para si mesmos, inspirados pela maneira como eu estava processando a minha dinâmica familiar com ajuda profissional. Doutora Ribeiro, a minha terapeuta, me ajudou a entender que o que aconteceu no Natal não foi um fracasso, mas um passo necessário no meu crescimento. Você estabeleceu um limite e o manteve apesar da enorme pressão e do condicionamento de uma vida inteira. Ela enfatizou durante uma sessão recente. Essa é uma conquista da qual você deve se orgulhar. Ela estava certa. Através desse processo doloroso, eu havia descoberto uma força que eu não sabia que possuía. Eu havia construído um negócio que refletia os meus valores e a minha visão. Eu havia construído relacionamentos baseados em respeito mútuo e não em obrigação. Eu havia aprendido a confiar no meu próprio julgamento sobre o que o sucesso e a realização pareciam para mim. Mais importante, eu havia descoberto que se afastar de situações tóxicas, mesmo quando estão envoltas em laços familiares e tradições de feriado, pode criar espaço para alegria e crescimento autênticos. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma é se recusar a participar da sua própria diminuição. Enquanto eu organizava as ferramentas na minha nova oficina, preparando-me para um dia produtivo de criação, refleti sobre o quão diferente a minha vida teria sido se eu nunca tivesse ouvido aquela conversa. Eu poderia ter passado muitos anos buscando uma aprovação que nunca viria, me encolhendo para atender a expectativas que nunca foram designadas para acomodar a pessoa que eu realmente era. Em vez disso, aquela descoberta dolorosa havia se tornado um portal para a liberdade. Não a liberdade da família, com a qual os meus pais ameaçaram como punição, mas a liberdade de definir o meu próprio valor, estabelecer os meus próprios limites e criar uma vida alinhada com os meus valores. Esta jornada está longe de terminar. Feridas familiares não curam em uma única temporada, e padrões estabelecidos ao longo de décadas exigem tempo e esforço para mudar. Haverá mais conversas difíceis, mais limites para manter, mais luto pela relação que eu queria, mas nunca tive de verdade. Mas, pela primeira vez, eu encarei essa jornada como uma pessoa completa, e não como uma decepção constante. Eu era Fernanda Figueiredo, designer de joias e proprietária de negócios, rodeada por pessoas que me viam e me valorizavam por inteiro. O maior presente que eu me dei naquele Natal não foi me afastar da reunião familiar, mas sim caminhar em direção à minha própria verdade. Ao me valorizar, eu finalmente me libertei da gaiola das expectativas alheias e encontrei a minha própria voz. E você? Você já teve que escolher entre as expectativas da família e ser fiel a si mesma? Como você navegou nesse terreno difícil? Eu adoraria ouvir as suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, deixe um like e se inscreva no meu canal para conversas mais autênticas sobre dinâmicas familiares, estabelecimento de limites e encontrar o seu próprio caminho. Muito obrigada por me acompanhar nesta jornada. E lembre-se, às vezes, as criações mais bonitas vêm de quebrar os moldes nos quais os outros tentam nos encaixar. Gostou da minha história? E de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.